Programa Conexão Alagoinhas. Nós estamos falando hoje sobre o programa Jovem Aprendiz. Gente, vocês já ouviram falar nesse programa? Este é um programa nacional. E vocês sabiam que existe aqui em Alagoinhas? Hoje eu trouxe para vocês o Jordan Marques. Ele é coordenador deste programa aqui na cidade. Muito obrigada, Jordan, pela sua disponibilidade de nos atender. Eu sei que você tem muitos alunos e a escola toma muito seu tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa aqui em Alagoinhas. Como é que ele funciona? Ok, Selma, o prazer é meu estar aqui, né? Tivemos que ajustar essas agendas para que esse momento acontecesse. E eu sou muito entusiasmado pelo programa, porque é um programa que ele possibilita a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Eu estava conversando com você lá nos bastidores sobre o programa e eu não sou tão novinho, mas eu também não sou tão velho, né? Podemos dizer assim. E eu não tive a oportunidade de participar desse programa, porque o programa ele foi criado, é um programa federal, ele está dentro da Lei 10.097/2000, e ele foi um programa que eu não tive a oportunidade de participar, mas hoje eu sou uma pessoa assim, bastante empenhada que cada vez mais jovens têm a oportunidade de participar desse programa. Então o programa Jovem Aprendiz, eu coordeno o programa Jovem Aprendiz aqui na cidade de Alagoinhas através do SBET, tá? Que é uma instituição a nível nacional, tem 50 anos, e está aqui em Alagoinhas dando oportunidade aos jovens. Então é um programa que transforma vidas. Eu tenho inúmeras histórias assim de jovens que tiveram a vida transformada, eu diria até que tiveram a vida salvas através do programa, e é um programa que ele tem um impacto social, ele tem um impacto econômico, tanto é que a gente está buscando parcerias com as empresas. A gente vai falar um pouco aí sobre essa questão da cota, que é interessante deixar claro que existe uma obrigação legal, né, por conta da cota, mas também tem a possibilidade da empresa ela estar formando talentos. Quando eu estava vindo aqui para a TV Âncoras, eu recebi uma notícia assim que eu fiquei muito feliz, que foi a efetivação de 2 jovens. Nós temos 2 jovens no programa que eles foram comunicados pela empresa que eles serão efetivados a partir do mês de março. Olha, então é uma coisa assim, é maravilhoso o programa. É um programa que dá oportunidade. Com certeza. Nós estamos falando de jovens a partir de que idade? De que idade a que idade? Pronto, então, Selma, veja só, o programa Jovem Aprendiz, ele tem ali alguns critérios. Então, para você inserir o jovem no programa, ele tem que ter dos 14 aos 24 anos. Porém, para ele permanecer, dos 14 até os 24 anos, mas para inserir esse jovem é interessante até os 22. Porque como são contratos de 2 anos, é interessante para a empresa contratar com 22 para poder utilizar aí um contrato de 2 anos, né? Então, assim, tem esse critério, dos 14 até os 24, porém a empresa ela contrata o jovem até os 22 para poder utilizar ele ali durante 2 anos. Durante 2 anos. Outra coisa bem interessante é que as pessoas acabam fazendo muita confusão. Programa Menor Aprendiz e Programa Jovem Aprendiz. É a mesma coisa. Se utilizava muito esse termo, Menor Aprendiz, mas o Menor Aprendiz é o mesmo Jovem Aprendiz, tá? Que é justamente aquele programa onde as empresas têm uma cota, elas precisam atender essa cota, existe a cota mínima e a cota máxima, ou seja, uma empresa que ela tem a partir de 7 funcionários de carteira assinada, ela tem uma obrigação legal de contratar um aprendiz. Então esse jovem aprendiz ele é contratado, ele é alocado em uma área específica, é o que a gente chama ali, a carteira dele vai ser assinada por um CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, e esse jovem ele tem a oportunidade de aprender na prática uma profissão, e um dia na semana ele volta para o agente, né, o agente de integração, que somos nós, no caso o SBET, para poder ter aí a continuação da aula teórica, né, da formação teórica. Ele tem a prática na empresa e tem a teoria lá no agente de integração. De integração. Nós, exatamente. Agora me fala uma coisa, como é que vocês preparam este jovem para o mercado? Porque a gente sabe que as empresas hoje estão buscando cada vez mais informação, jovens mais preparados, né? Como é que é esse treinamento? Como é que vocês cuidam dessa atualização desse jovem para ele entrar no seu primeiro trabalho? Perfeito, Selma. Vamos lá. A empresa faz a solicitação, né? A empresa, nós temos aqui uma cota, precisamos de 22 jovens, de 10 jovens. E aí nós temos um banco de dados. Esse banco de dados temos um site que no final eu vou passar aqui para os seus telespectadores. Nós temos esse banco de dados que a gente procura alimentar
tem a possibilidade dos jovens entrarem no site, fazer lá o cadastro e aí, diante da triagem, ele vai ser direcionado para aquela vaga e a gente faz muita parceria também com as escolas. Nós vamos até as escolas e aí a gente procura garimpar esses jovens. Feito essa triagem, feita essa seleção, a gente tem uma preocupação de preparar esse jovem até na questão dele saber fazer um currículo, porque o currículo é o primeiro contato. Então, como formular um currículo, como elaborar um currículo, porque entendemos que um jovem ele não tem experiência, ele não tem habilidades técnicas que um profissional de 30, 40 anos tem. Mas esse jovem ele tem que procurar juntar ali o máximo de informação para atrair a atenção da empresa. Feito isso, o SBET tem uma preocupação também muito grande de fazer a orientação profissional. O que é essa orientação profissional? A gente fazemos parceria com escolas, fazemos parcerias com agentes comunitários, com assistentes sociais, onde reunimos um grupo de jovens e damos aí uma orientação profissional. Vai um profissional, um coordenador de RH, e aí ele vai dar uma orientação profissional, dicas de como se vestir, de como se apresentar, da postura, porque tudo isso conta durante um processo seletivo. A gente sabe que o ambiente corporativo ele é um ambiente que muitas das vezes ele acaba engessando a pessoa. Um profissional de 30, 40 anos, ele já está ali meio que, às vezes, assusta aquele ambiente corporativo. Você imagina um jovem que está iniciando a vida. Então a gente tem essa preocupação de preparar esse jovem para que ele esteja o mais apto possível para aquela vaga. Nem sempre, e aí tem todo um trabalho com os psicólogos, nem sempre o jovem que ele é convidado para um processo seletivo, ou seja, para uma entrevista, nem sempre ele vai ser efetivado naquela vaga. Mas isso já conta justamente para que ele possa ganhar experiência. Então, temos casos de jovens que são encaminhados para uma empresa, ele faz a entrevista e ele não fica. Ele é encaminhado para uma segunda empresa, ele faz a entrevista e não fica. Quando ele é encaminhado para a terceira empresa, ele já fica naquela vaga. Então, nós temos essa preocupação de preparar o jovem, de orientar, o que você imaginar, desde a orientação de currículo, apresentação pessoal, como ele se colocar ali dentro da empresa, no momento da entrevista, tudo isso ele é orientado. Preparado e orientado. E me diga uma coisa, a questão financeira. Quanto que este jovem aprendiz que vai ser direcionado para alguma empresa, ele vai ganhar nessa empresa? Quanto ele vai receber, o salário? Como é que funciona esta relação deste jovem com esta empresa? Perfeito, Selma. Essa é uma pergunta assim, que desperta muita curiosidade. Como eu falei para você no início, o programa ele tem um impacto social incrível. E tem inúmeras histórias assim que se eu fosse contar para você, a gente ia precisar aqui de uns 10 programas, vários episódios, né? Mas assim, o que é que a lei determina? O jovem aprendiz ele tem direito a meio salário mínimo. Então você pega o salário vigente, divide aí, né? E aí o jovem ele tem direito a meio salário mínimo, mais vale transporte. Isso é o que a CLT, né, o que é que as leis trabalhistas determinam. O jovem aprendiz, ele tem, a carteira dele é assinada, ele tem direito a férias, a 13º, a 2% de recolhimento do FGTS. Porém, o que é que acontece? Temos empresas aqui na cidade de Alagoinhas, não vou mencionar para não fazer aí o merchan, né, de graça, mas temos empresas aqui em Alagoinhas que ela paga muito mais do que isso. Nós temos casos de jovens aqui que tiram valores bem acima. Fora o salário, tem os benefícios. Então, por exemplo, tem uns jovens aqui que eles recebem benefícios que ele entrega para a família e praticamente a família ela é sustentada por essa oportunidade que o jovem está tendo na empresa. Então o programa Jovem Aprendiz ele tem um impacto econômico e social fora do sério. Tem uma história rapidinho que eu queria contar aqui de forma bem sucinta de um jovem que chegou no programa. E eu falo que ele é o garoto propaganda do nosso programa, porque ele chegou com 16 anos, ele veio de uma família completamente disfuncional. O pai abandonou a casa, a mãe estava em depressão, e ele com 16 anos ele simplesmente assumiu o papel de chefe da família. E ele conta que ele trabalhava em um lava-jato, parece que ganhava R$15 por semana, alguma coisa do tipo, e ele estava desiludido com a vida. Inclusive estava sendo assediado por mais companhias, enfim. E quando ele já estava quase cedendo, né, a essas tentações, né, enfim, porque no momento de vulnerabilidade, o que não faltam são mais mau conselho, enfim, má influência. Ele foi convidado para participar do programa. E aí ele entrou no programa, no CBO, ele foi atuar em um posto de gasolina como frentista. Com 1 ano e 4 meses ele foi efetivado como funcionário. Depois que ele foi efetivado como funcionário, passou-se aí 6, 7 meses, ele foi promovido a chefe de pista, e hoje esse jovem, assim, eu me encho de orgulho de falar, eu fico até arrepiado em falar. Esse jovem hoje, ele prestou concurso no Banco do Nordeste,
e ele passou. Passou, foi. E ele, sempre que eu encontro ele pelas ruas de Alagoinhas, ele fala: Jordan, o programa salvou a minha vida. Então, assim, eu sou um defensor, eu sou apaixonado pelo programa, pelo impacto que causa nas vidas, na vida das pessoas. E além disso, é importante, você há pouco falou que não podíamos falar o nome das empresas. Não, eu acho importante a gente também falar, aqui em Alagoinhas, tem empresas que também se preocupam com isso. A questão não é nem mexer, a questão é que nós precisamos de empresas cada vez mais, e quem me acompanha sabe disso, eu já falei isso várias vezes. As empresas precisam ajudar os jovens. Nós temos cidades, nós temos muitos jovens aqui na cidade e nós precisamos dar oportunidades para eles. E nesse sentido, só o poder público não resolve. Então, nós precisamos sim de empresas que queiram contratar mais, que queiram dar oportunidades a jovens aprendizes, porque é uma oportunidade deste jovem mudar a sua vida. E mudar a vida da sua família, e mudar a sua história, né? E a gente sabe que tem muitos problemas, né, gente? É uma lei, ela tem uma série de regulamentos. Sim. É importante que vocês conheçam a lei, que vocês leiam a lei, para que vocês saibam o que está dentro dela e qual a oportunidade que vocês podem observar, né? Porque aí eu sempre falo isso aqui, gente. Nós precisamos ser mais proativos, nós precisamos buscar mais também. Porque se a gente ficar parado só dizendo que não tem, essa coisa não vai chegar, né? E o que eu gosto muito do programa, eu acompanhei muito o programa Primeiro Emprego, agora chama Jovem Aprendiz, é mais ou menos a mesma, é a mesma pegada, digamos assim, né? Lá em São Paulo, e realmente lá era pelo Rotary, e eles realmente faziam um trabalho de educação, às vezes até básica, e ajudando as famílias também, né? Vocês também trazem a família para perto dessa atualização que vocês fazem com os jovens? Porque eu entendo que talvez seja interessante conhecer as famílias também, e a história, né, dessa família, para poder também ajudar esse jovem. Sim, Selma, com certeza. Na realidade, como ele é um programa muito voltado para o social, então assim, nós atendemos o público de 14 até 24 anos. Então, quando o jovem ele é menor de idade, a presença da família ela é indispensável. Então, tipo assim, o jovem menor de idade se entende que ele ainda está em idade escolar. Então, a lei da aprendizagem ela foi criada justamente para combater o trabalho infantil, justamente para combater a invasão escolar. Sim. Então, eu falava anteriormente sobre o fato de que a minha geração ela queria trabalhar, mas não tinha experiência e as empresas exigiam experiência. Então o programa veio justamente o que para resolver isso. Você dá oportunidade ao jovem, você coloca o jovem no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo preserva ele e que ele não venha abrir mão dos estudos. Quando o jovem é menor de idade, a família tem que estar presente. Então, assim, nós temos uma equipe de psicólogos, nós temos uma equipe de assistente social. As assistentes sociais fazem todo o mapeamento. Tanto é que o programa, a lei em si, ela foi criada para dar oportunidade aos jovens que estão nessa vulnerabilidade. Isso, sendo bem sincero com você, não vou aqui fantasiar, isso não quer dizer que todos os jovens inseridos no programa são jovens que estão em situações de vulnerabilidade, mas existe essa preocupação. Você dá oportunidade a quem mais precisa. Como eu falei para você anteriormente, tem jovens que sustentam a família com esse salário, com esses benefícios que recebem. Então, a família está presente. A gente organizamos eventos onde a gente convida a família para dentro da instituição para que ela possa acompanhar. Então, esse jovem está ali não só aprendendo na prática, na empresa, na teoria, na instituição, mas a gente procura também agregar, a gente procura abraçar a família, porque a família é importante, a família é a base de tudo. Você falou sobre família aí, nós temos um programa, dentro do programa Jovem Aprendiz, nós temos uma preocupação também que não é para, eu diria que não é para acontecer, mas se acontecer ao longo do caminho, são com jovens grávidas. Então, assim, o número de jovens é muito grande, então acontece. De uma jovem ou outra acabar engravidando, existe toda essa preocupação de dar um apoio,
um apoio emocional, um apoio até mesmo social, porque é um jovem, uma pessoa que está se desenvolvendo, que vai se responsabilizar agora em criar, em educar uma outra criança. E ter uma família. Então, assim, sobre essa sua pergunta da família, a gente procura trazer a família também para perto, porque a família, ela é fundamental nesse processo, e as famílias reconhecem o impacto do programa, não só na questão financeira, mas também no senso de responsabilidade que aquele jovem acaba desenvolvendo. Então, aquele jovem que estava acostumado a receber uma mesada, uma ajuda de custo do pai, quando ele entra no programa, ele fala, pô, eu agora tenho uma responsabilidade, eu preciso estudar, em tal horário eu preciso estar na empresa, e tal dia eu preciso estar na capacitação. Então, já vai desenvolvendo naquele jovem esse senso de responsabilidade, e as empresas, as famílias percebem isso. Tanto é que eles passam esse retorno, eles dão esse feedback pra gente, para vocês. Agora, já caminhando aqui para o final, me diga uma coisa, o acompanhamento desse jovem dentro das empresas, né? Eu me lembro que nós conversamos sobre isso há um tempo atrás, que é assim, nós hoje, o ambiente de trabalho, a gente sabe que acontecem muitas coisas, né? Não só com o jovem aprendiz, o trabalhador CLT, as pessoas que já estão consolidadas, né, dentro daquele ambiente de trabalho. Vocês acompanham esse trabalho desse jovem, porque ele está começando no primeiro emprego, ele não tem muita experiência. Pode haver algum tipo de abuso em termos de assédio, em termos de trabalhar mais horas do que as horas permitidas pela lei. Vocês fazem esse acompanhamento? Esse jovem volta para vocês, te dando esse retorno? Sim, olha só, Selma. Como eu falei no início, o jovem ele fica 4 dias na empresa e um dia ele volta para a capacitação. Nessa capacitação, a gente procura acompanhar como é que está esse jovem na empresa. Então, a gente procura mapear se existe desvio de função, se existe alguma situação que está deixando o jovem desconfortável. Então, assim, nós temos psicólogos, assistentes, que esses jovens eles têm aí a possibilidade de ser ouvido. Tanto é que a gente tem um procedimento que é o acompanhamento. Então, qualquer situação que fuja da normalidade e que esteja fora do que a lei determina, a nossa equipe ela acompanha. Então, se o jovem ele não pode ser exposto à periculosidade, o jovem ele tem que cumprir as 4 horas, o jovem ele não pode, se ele foi contratado em tal CBO, o jovem foi contratado no CBO administrativo, esse jovem não pode ser tirado da função administrativa e colocar no setor operacional. Existe um acompanhamento. Então, toda semana, quando eles retornam uma vez para a capacitação teórica, que não é na empresa, a prática é na empresa, a gente procura fazer esse acompanhamento. E os jovens têm um canal de comunicação. Surgiu qualquer situação desconfortável, que ele interprete como assédio moral, ou até mesmo um outro tipo de assédio, porque são pessoas, a gente está aí, lida com N situações, eles têm essa liberdade de nos procurar e comunicar. E a gente faz esse acompanhamento. Na empresa, os jovens eles são subordinados a um coordenador. Então, nós temos empresas, por exemplo, que tem 10 jovens e esses jovens são distribuídos em setores. E cada setor que esses jovens estão tem um coordenador que responde por eles. Lá na instituição também existe a coordenação. No caso aqui em Alagoinhas, eu coordeno esses jovens e qualquer situação fora do normal, fora do comum, eles relatam para mim e a gente procura resolver da melhor forma possível. Maravilha. Agora eu quero que você olhe ali para a sua câmera. Sim. E diga para aqui, para Alagoinhas, como é que a cidade pode se beneficiar desse programa Jovem Aprendiz. Como é que chega, onde fica, aquelas informações básicas para você poder ter esse contato com a sociedade aqui, com a comunidade aqui de Alagoinhas. Perfeito. Eu vou aproveitar aqui, essa oportunidade que a Selma está me dando, falar para os telespectadores. Na verdade, eu quero dar 2 recados. O primeiro é para os jovens e o segundo para as empresas. Qualquer jovem que tenha interesse em participar do programa Jovem Aprendiz, entra no site. Posso falar, Selma? Pode. Entra no site do SBET. Lá você vai fazer o seu cadastro, colocar lá nome, endereço, telefone. Não se preocupe, que é uma instituição a nível nacional, mas o site aí ele vai fazer a triagem. Surgiu uma vaga para Alagoinhas, automaticamente essa triagem vai direcionar aí essa vaga, esse jovem, para aquela vaga. Então, você jovem de 14 a 24 anos que quer entrar no mercado de trabalho, entra no site do SBET,
que aí você vai ter essa oportunidade aí de estar pleiteando uma vaga que esteja lá disponível no nosso site. E o segundo recado que eu quero deixar é para as empresas de Alagoinhas. Você empresário, certo? Que tem cota, procure o SBET, certo? E firme essa parceria conosco, porque é uma oportunidade incrível de vocês estarem contribuindo com a responsabilidade social e tem aí a oportunidade de você formar um talento. Então você tem um jovem ali em torno de 14, de 14 até os 24 anos, você tem a oportunidade de estar formando, estar lapidando um talento e futuramente pode se tornar aí um funcionário da sua empresa. Então você, empresário que estiver interessado, entre em contato conosco e estamos aí abertos para fazer essa parceria e estar aí encaminhando os melhores jovens para a sua empresa. Gente, o mundo precisa de oportunidade. E a oportunidade, ela precisa ser dada também ao jovem, né? Porque assim, nós temos uma estrada já construída, o jovem está começando agora, nós sabemos que temos um mercado de trabalho muito difícil, nós temos uma questão educacional e cultural também difícil. Então nós precisamos auxiliar os jovens a crescer dentro desta comunidade. Então nós precisamos dar as mãos para poder ajudar os jovens. Aqui na cidade de Alagoinhas, nós temos muitos jovens que não estão trabalhando. Eu posso dizer isso porque eu caminho muito aqui na cidade. Eu converso com muita gente. E tem muitos jovens que não estão com um emprego, com uma oportunidade para conseguir melhorar de vida, a sua própria e da própria família. Então, oportunidade é a palavra da vez. Já ouviram falar na perícia online? Gente, mesmo eu, advogada previdenciarista, quando eu ouço falar na perícia online, eu também fico assim, eu fico meia... Eu sei como funciona, eu sei como é, mas a gente sempre fica, né? Aquela coisa do online, né? Do online. O presencial, eu também sou antiga, viu, gente? O presencial pra mim é tudo. Então, eu acho, e eu tenho muitos clientes que me perguntam, mas como é que é isso? Como é que funciona isso? Como é que vai acontecer? Às vezes eles falam até assim, se na presencial eles já não concedem, imagine fazendo online. Então hoje eu trouxe novamente a nossa especialista em direito previdenciário, a doutora Amanda Santa Rosa, para nos falar um pouquinho o que é isso. O que é isso, Amanda? A perícia online. Conta para nós. Bom, o INSS precisa se atualizar, né? Se a gente está aí na era digital, principalmente depois da pandemia, tudo passou a ser muito mais informatizado. E o INSS está buscando formas, Selma, de trazer essa atualização, trazer a tecnologia para dentro das agências, que a gente já sabe que enfrenta muitos desafios diariamente. Então, a teleperícia, a gente vai explicar hoje aqui, porque tem muita gente com dúvida achando que vai fazer perícia de casa. E não é assim, gente. A teleperícia, ela foi agora regulamentada em março, recente demais, né? A gente já vinha acontecendo desde o ano passado, mas o Ministério da Previdência emitiu uma portaria conjunta agora, dia 31 de março, que foi a portaria 18 de 2026, tornando oficial a teleperícia nas agências do INSS. E aí eu vou lhe explicar como é que funciona. Pessoal, a teleperícia não vai fazer de casa. Esqueçam isso. Quem não vai fazer de casa, com celular, com computador, não é assim.
precisa ir na agência presencialmente. Tem que ir para a agência do INSS, certo? Então, Selma, as pessoas estão com dúvida com relação à realização dela, e esse agendamento dessa perícia acontece no momento do requerimento do benefício. Quando a gente faz lá no sistema do INSS o requerimento do benefício por incapacidade ou BPC, que a gente vai marcar a perícia médica, ele já aparece em algumas agências a possibilidade de teleperícia. E aí a gente agenda, certo? Nesse agendamento, o segurado vai para a agência na data, no horário agendado, na agência que foi agendado. Por exemplo, Alagoinhas agendou perícia telepresencial na agência de Alagoinhas no dia tal, na hora tal. Vai comparecer a perícia com toda a documentação médica, toda a documentação que você apresentaria ao médico perito pessoalmente, vai levar para a teleperícia. Lá na agência, um servidor pega toda essa documentação, digitaliza e coloca no sistema para o médico poder ver e acompanhar. Ele te coloca em uma sala da agência, toda equipada, igual como a gente está equipada aqui agora, com câmera, né? Com a câmera, com o computador, para você poder ver o médico e o médico perito poder te ver. E ali o médico perito faz esse atendimento. Ele não vai estar na agência, gente, o médico perito. Ele pode estar em qualquer outro lugar, porque como é online, é telepresencial, ele vai estar ali na câmera, no computador, você aqui também, e ali ele começa a fazer a entrevista, certo? A avaliação para ver, lhe perguntar o que é que você tem, com o que é que você trabalha, qual é a incapacidade realmente que você tem. E é assim que ela funciona. E ali depois a gente aguarda o resultado do benefício. Agora me fala uma coisa, o que os clientes, eles entendem, né? Eles se sentem, na verdade, né? A gente sabe disso. Os clientes se sentem fragilizados ali diante desta situação, né? Porque eles não estão acostumados com esse tipo de atendimento, embora já na área médica já tenha, né, a consulta médica online e etc. Mas os clientes, né, as pessoas que vão buscar o benefício no INSS têm um perfil diferente. A gente sabe disso. E aí, como é que você tem clientes que já usaram? O que eles falam quando eles relatam para você o dia dessa consulta? Na verdade, eles não gostam. Eles não gostam porque não tem um contato ali com o médico, né? Então é como se fosse tudo muito frio, né? Você não sabe se o médico está dando tanta atenção, o médico não está ali presencialmente para me olhar, não olhou meu pé como está quebrado. Então, os clientes, a grande maioria não gosta. Agora, eu já tive várias concessões com perícia telepresencial. Eu tive a situação de um cliente que era uma situação de BPC para criança autista. E ele tinha um grau de suporte e na perícia telepresencial o médico perito reconheceu o direito ao benefício. E a gente conseguiu, foi perícia telepresencial. Então, outros casos, já também agora que me veio aqui, lembrei esse caso desse cliente autista, mas já tive outros casos também. Então, o cliente, na verdade, ele não gosta. O segurado, ele se sente inseguro, na verdade. Por quê? Já se sentia inseguro indo com o médico presencial e agora o médico nem tá lá. Exatamente. Essa é a demanda que eu recebo, né? O médico nem tá lá, como é que vai ser? Como é que ele vai poder dizer? Que nem como você falou assim, ele tá lá, não vê. Isso também acontece nas consultas médicas, né, gente? Porque a gente tem essa cultura, né? Essa cultura de você estar ali perto do paciente, né? Do paciente, para entender o que o paciente quer, o que o paciente precisa. Você acha que essa decisão, além, lógico, da questão tecnológica, né, do avanço tecnológico, você acha que isso também é por conta da demanda, pela falta do médico perito, né? Porque nós temos uma falta, uma necessidade, né, de mais médicos e a gente não tem. Então essa teleperícia nasce
dessa necessidade? Sim. Dessa falta, na verdade. Sim, eu acredito que sim, que o objetivo da Previdência, do Ministério da Previdência, é exatamente solucionar essas lacunas que a gente tem de falta de médico perito nas agências. Então, para evitar... Nas localidades, Nas localidades, exatamente. Então, se a gente for olhar aqui na região, por exemplo, a gente tem perícia aqui em Alagoinhas, perícia presencial em Alagoinhas, Catu não tem agência, Pojuca não faz perícia, quando a gente consegue em Pojuca é telepresencial, aí depois você vai para Camaçari, Amélia Rodrigues, São Sebastião, Salvador, ou seja, nem sempre as pessoas podem se deslocar para essas localidades, entendeu? Então, acredito que visando solucionar, amenizar a situação, porque a gente só estava conseguindo perícia para meses à frente, entendeu? Visando resolver, reduzir, na verdade, né, a situação que a gente vem enfrentando, o Ministério da Previdência tomou essa decisão. Mas eu também parto do princípio que é o seguinte, tudo que é novo causa um transtorno. Tudo a mudança, né? Toda mudança. A mudança, gente, ela causa um transtorno. Então, se a gente for olhar uma linha do tempo aqui, há alguns anos atrás, para conseguir um benefício no INSS, tinha que fazer perícia. Então, nos últimos anos, a gente teve o ateste médico, que a gente faz o requerimento, encaminha os relatórios médicos, a junta médica do INSS analisa e concede o benefício sem nem ter visto o segurado. Só com o relatório médico que foi enviado. Ele concede, hoje está concedendo até 90 dias. Então, imagine. Né? Então, quando a gente vai comparar, assim, a teleperícia, que é feita através de um computador de câmera, com o médico e o ateste médico, que o médico nem tá ali vendo, tá vendo só o relatório, eu acredito que é um avanço. Eu sempre tento olhar com um olhar de que vai ser bom, de que vai melhorar, de que é para facilitar. Eu sempre tento olhar com esse olhar. Porque quando a gente fica olhando com um olhar de crítica negativa, a gente acaba empurrando abismo abaixo, que isso não vai funcionar, isso não dá certo. Aí a gente nem orienta o segurado como é que vai se comportar na perícia, porque vai dar errado mesmo. E eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que buscar, pronto, é telepresencial, o médico vai estar lá, vamos pegar os relatórios melhores possíveis, em que os médicos que lhe acompanham dão as melhores informações para que esse perito possa entender. Entendeu? E chegar lá, você precisa responder de forma clara, porque ele não vai estar com você presencialmente. Ele vai estar através de uma câmera. Então, é importante que você fale de uma forma clara, de uma forma que ele entenda, mostre o que é que você realmente tem, entendeu? Então, dá essa orientação, porque a advocacia precisa trabalhar em conjunto com o INSS para garantir esse benefício a essa pessoa. Então, qual é a ferramenta que a gente tem? Na teleperícia, pronto. Então, a gente tem que trabalhar da melhor forma com o que a gente tem. Fazer com que essa teleperícia funcione. Exatamente, funcione. Acompanhar como ela está sendo aplicada, Sim. Fazer esse para-passo com os clientes e fazer com que ela funcione. E outra, ela é muito recente, nós estamos falando aí de março, né? Sim, ela já acontecia. Já acontecia. Do ano passado para cá, ela já acontecia em algumas agências e agora passou a ser oficial agora em março. Então, mas sendo oficial em março, quer dizer, as primeiras informações consolidadas, né, de que ela realmente está funcionando ou não, ainda é recente. Nós ainda não vamos ter agora, neste momento. Mas lá no final do ano, por exemplo, nós vamos ter o número de perícias, né? Quantas teleperícias foram feitas? Nestas teleperícias, quantos benefícios foram concedidos, né? Então, nós vamos ter mais dados até, né? Para ajudar a implementar, né? Ou pedir uma reformulação ou qualquer coisa assim. Mas antes da gente fazer só nos fixar na crítica, né? Sim. Fica difícil. Então, quer dizer, já vimos avanços. Então, o que é... Me diz assim, pra gente finalizar. Você tá dando você vê no INSS uma intenção, um desejo de mudar essa posição para conceder ou para pelo menos analisar o maior número de pedidos. Sim, para atender.
para atender a população, eu vejo que vem buscando ferramentas para isso. Precisa melhorar muito, muito, porque o quantitativo de pedidos de benefício é absurdo. É absurdo. Então, o INSS precisa melhorar muito, mas eu vejo que ele está constantemente buscando ferramentas que possam agilizar todas essas demandas. Ainda tem muito a ser melhorado. Ainda precisa aumentar uma quantidade de servidores muito maior, para que possa atender essa demanda. Mas eu sinto, pelo tempo que eu tenho de trabalho com a Previdência, né, 12 anos, se eu falar hoje, da Previdência hoje, da Previdência de 12 anos atrás, muito diferente. Muito diferente. A gente falava de processo físico. Processo físico. Para você pegar um processo, tinha que ser processo no papel. Né? Para poder marcar uma perícia, tinha que ir numa agência para conseguir marcar uma perícia, para fazer um requerimento. Hoje não, hoje está tudo muito informatizado. A realidade que a gente tem é de uma população que muitas vezes não tem acesso a essa tecnologia e tem realmente dificuldade de acessar. Tem dificuldade de acessar um celular para poder fazer um requerimento, um computador para poder ter acesso, certo? Principalmente a população rural tem muita dificuldade com relação a esse acesso. Isso, acredito que o governo deveria pensar em como tornar isso mais acessível à população. Entendeu? Ter um INSS itinerante, né, que fosse para as áreas de mais risco, fosse para as áreas de mais vulnerabilidade social, para atender a população. Eu sei que é difícil por conta da quantidade de servidor e por conta da demanda, mas eu acredito que precisa ter esse olhar de melhorar cada vez mais. Mas eu vejo sim que o INSS ele melhorou muito o que era. Pessoal, é assim. A doutora Amanda vai voltar, porque nós temos muitas novidades na área previdenciária, como acabamos de dizer, o INSS está se modernizando cada vez mais para tentar fazer frente a essa demanda absurda que a doutora Amanda acabou de mencionar. É verdade, e nós temos que ajudar falando, nos posicionando, tentando trazer soluções. Por exemplo, o INSS itinerante, olha que coisa maravilhosa se nós tivéssemos, né? Vamos pedir mais servidores, nós precisamos de mais servidores, nós precisamos de mais concursos que tragam mais servidores para a área previdenciária. E o que é bom que se diga a área previdenciária tem que ser olhada com muito carinho, porque é por intermédio dela é que a população vai ser acolhida, principalmente a população que vive numa situação de vulnerabilidade. Conexão Alagoinhas fica por aqui.